repórter, o narrador, o que quer que seja, ele não pode ser um narrador esportivo limitado a um determinado esporte. Se fosse tipo o Galvão Bueno, estaria danado, porque por muita sorte a seleção feminina classificou e deu uma sorte danada hoje ter ganho da Espanha, mas os demais jornalistas eram limitados ao futebol, o outro para o Luiz Roberto para uma outra coisa, tinha aquele Alfredo lá. É que hoje você busca o especialista que você quer, né? Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Imagina que antes nós ficávamos amarrados em 2 ou 3 canais de TV aberta. Aconteceu um fato. A gente tinha que esperar o especialista falar nessas emissoras para a gente entender o que aconteceu. Hoje não. Hoje você com isso daqui, você procura o teu especialista, né? Eu quero saber de astronomia. Você procura o Gordão vai falar de astronomia. Eu quero ver as Olimpíadas. Pelo incrível que pareça, você não vai mais na Rede Globo, você vai no Cazé. Então, você vê, a tecnologia tem esse lado excelente, né? Que é você ter a concorrência de buscar novas opiniões, novas visões. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, para você tirar as suas conclusões. Eu achei muito bacana isso que você falou de não ser um jornalismo profissional os podcasts, porque de fato é um bate-papo, né? E você falando isso, eu lembrei de uma professora, que por coincidência é a mãe do meu amigo Flávio, que ela falava sempre o seguinte, é uma frase que eu nunca esqueci, que a comunicação é o dom de entender e ser entendido. Então, com a internet, quando você sente que você não está tendo o dom de entender, você muda o canal, você pesquisa outro. E é bacana porque você faz isso muito bem aqui, viu, André? Você consegue se comunicar com as pessoas e as pessoas conseguem te compreender. Então, isso faz com que as pessoas mantenham aqui a fidelidade da tua audiência. Que aqui, o que eu faço? Aqui no Causal Case, como é um podcast mais democrático, eu tento trazer a régua baixa para que todos possam absorver o conteúdo, porque o que interessa aqui é a história real de caos, de case, como fez, para quem acha que está com a vida lá perdida, não precisa se matar, não vai precisar brigar com a mulher não vai precisar brigar com o marido, que tem saídas. Não precisa fazer sempre, besteira. Né? Logo eu tenho certeza que existe um ser superior que rege tudo isso, e vai deixar você passar por aquela turbulência, mas logo isso vai passar e você vai achar uma saída. Né? E você vê que legal, você estava comentando, por exemplo, a pandemia, né? Ela foi um momento onde muitas pessoas se voltaram para a internet e começaram a se comunicar. E eu falo muito isso na minha rede social, principalmente quando eu estou lá em momentos extrovertidos e gravo stories, eu falo essa coisa séria das pessoas se falarem, sabe? Você tá com um amigo, ou você acha que você não tem amigos, pega o seu celular e começa a gravar de repente um stories, tá lá, é de graça. Hoje nós temos um canal de televisão gratuito nas mãos. Então, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Grava e fala. Porque é uma forma das pessoas desabafarem. Sabe? Eu tenho visto, infelizmente, muitas pessoas tirando a sua própria vida. E às vezes um bate-papo não é que vai resolver a vida dela, mas vai desafogar ela daquela solidão, daquele momento. Então, eu comento muito isso. Sabe? Desabafe com quem você quiser, com espelho, com um amigo, grave um stories, se comunique com as pessoas. Às vezes o seu comentário de vida pode ser algo que vai salvar a vida de alguém. Então faça isso. Passa a sua experiência adiante, porque a sua experiência pode ser algo que motive alguém. Com certeza. Eu não tenho dúvidas disso. William, agora vamos começar o podcast? Vamos, Agora vamos começar do meu jeito, que não sou jornalista, não. Vamos, estou aqui para isso. Quem que é o William Homer? De onde veio? Para onde está indo? Onde nasceu? Onde criou? É irmão de quem? Filho de quem? Conta tudo no detalhe aí para nós. Olha, eu nasci em Santos, mas só nasci em Santos e vim para cá, né? Eu tenho 4 irmãs, a Tatiana, mais velha, a Samanta, a Regiane e a Vanessa. Tá. Meu pai já é falecido, Walter William, acho que meu nome veio daí. Minha mãe Lia está até acompanhando a gente, manda um beijão para minha mãe, para toda a família. Um abraço, Lia. E a minha família, pelo que eu escuto, principalmente dos meus primos por parte de pai, é uma história assim como a de muitos imigrantes, né, que vieram para o Brasil.
eu escuto essa história que meu bisavô alemão, né, era soldado lá da Segunda Guerra. Seu bisavô era alemão? Isso, meu bisavô alemão, por parte de pai. E quando o bicho pegou lá na guerra, ele veio para o Brasil. E aí, meu avô Alfredo, minha avó Miquelina, por parte de pais. Vó Miquelina? Miquelina era o nome dela. E aí todo mundo chamava ela de Lina. E tem uma coincidência na minha família que é uma coisa assim que eu não vejo em outros locais. Tá. Todo mundo chamava minha avó, por parte de pai, de Lina, por causa do nome, né? Miquelina. E a minha avó, por parte de mãe, o nome dela era Pasqualina. E todo mundo chamava ela como? De Lina. Então eu tinha duas avós Linas que se davam muito bem. Eu acho isso muito bacana, porque quando eu pego as fotos antigas da família, estão elas sempre juntas. Tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe sempre foram muito próximos. E o meu avô, seu Oliveira, como ele era bem conhecido aqui na cidade, veio de São Paulo para cá. Ele era oriundo da Bahia, de Ilhéus. Tá. E fez a sua vida aqui, né? Meu tio tem uma imobiliária aqui na cidade, uma administração de condomínios, melhor dizendo. Tá. E sempre fui de Praia Grande, né? Sempre fui daqui. Eu amo essa cidade. Eu gosto muito de Praia Grande. Eu fico até um pouco nervoso quando eu vejo as pessoas falando mal da cidade sem conhecer um pouco da história da nossa cidade, tanta transformação que a nossa cidade já teve, e tem um povo muito agradável, enfim, uma cidade que eu admiro demais. E é isso, a minha história é essa, e eu pretendo manter a minha história aqui na cidade de Praia Grande. Sou casado com a Rita, que eu mando um beijão para ela, para o meu filho Valtinho, que está lá acompanhando a gente, que vai fazer 2 anos agora em outubro. E esse é um resuminho da minha história aí. E onde que foi a infância do William aqui na Praia Grande? Foi sempre ali na divisa entre Tupi e Oceã. Tupi e Oceano. Sempre ali eu estudei. Lá do Praia ou lá do Pisa? Entre Kennedy e Marginal. Entre aquele perto da escola lá? Perto do Bopeva ali. Você é do Bopel? Eu estudei no Você Bopeva. era daquela torcida lá que tinha lá? Como era? Do Bopo? Como era? Que tinha... Não, essa daí já é mais da época das minhas irmãs. Que elas jogavam vôlei lá no Bopeva também. Então, elas é dessa turma aí. Mas estudei no Bopeva, estudei no Colégio Universo e estudei também no Colégio Piteco. A minha trajetória sempre foi ali, principalmente no bairro Oceã. Frequentei muitos... E ali, aquele pedaço? Só pra mim, Marcelino. Ali entre Edmilson Coelho, Martins Fontes, que é bem a rua do Piteco ali. Tá. E frequentei... Eram as ruas que tinham os maracujá roxo ali. Ali tinha muita fruta, né? Tinha uns terrenos ali, que não eram abandonados, aí tinha os campinhos de futebol ali, né? Isso. Onde hoje é o galpão. E aquele pedaço ali todinho, você jogava bola, a areia parecia ser branca, mas quando você saía de lá tava todo preto. Mas nos matos ali tinha muito maracujá, né? Tinha muito maracujá, amora, tinha muita cana. E tinha aquela garrafaria antiga na esquina com a Marginal, para quem é dos mais antigos ali. E sempre vivi minha vida ali no bairro Oceã. A igreja que eu sempre frequentei, ali a Nossa Senhora das Graças, no bairro Oceã. O meu pai era motorista de ônibus da antiga Rápido São Paulo, que tinha um guichê ali próximo à Praça Roberto Andraus. Então ali, aquele miolo ali do bairro Oceã é sempre onde eu cresci ali, brinquei, os amigos, a grande maioria sempre foram dali daquele pedaço também. Rápido São Paulo, então seu pai... A economia de Praia Grande, se o Flávio não sabe, que o Flávio tem cara de 20 anos de idade, né? Ela era baseada no turismo de um dia. E Rápido São Paulo ajudou muito naquela época. Rápido São Paulo era um dos nossos poucos pontos que tinha o guichê lá, mas a central mesmo era aqui no Boqueirão, ali ao lado do fliperama. Isso. A garagem é onde hoje é o Falcão, o ginásio Falcão, ali na Mirim, né? História, eu acho legal isso, André, a gente poder contar a história da nossa cidade e pessoas que chegam agora ver isso, sabe? Desfrutar, a cidade está maravilhosa, mas não é de ontem que ela está assim. Ela já vem numa progressão de muito tempo e eu valorizo muito as pessoas antigas da cidade, que conhecem a história da cidade, porque eu acho um desperdício quando a gente não absorve as informações de quem as tem. Eu acho que eu aprendi isso com um professor na faculdade, que a maior tristeza quando a gente perde alguém, quando uma pessoa morre,
é a história daquela pessoa morrer junto e ela não ter conseguido passar adiante. É por isso que talvez, nesse mundo contemporâneo, qualquer pessoa igual nós acaba sendo um vetor que vai deixar que, de certa forma, é registrado o livro digital de quem por aqui passa, correto? É verdade, é verdade. E o William, o que o William gostava de fazer quando infância? Tinha sonhos de ser jogador de futebol? Nossa. O que o William queria ser na infância? Olha, eu estava até comentando com o Flávio, nós participamos de uma entrevista com o Caio, que é olheiro do Grêmio, e a gente comentava o seguinte: quando criança, molecada só queria ser jogador de futebol. E aqui nós só tínhamos, ou era o Praia São Paulo, ou era o Oceano Praia Clube. Sotoninho. O Sotoninho, o pessoal conhece o Sotoninho aí. Ou era aqui no Dalmi. Eu era o Sotoninho lá no Oceano Praia Clube. Eu vi o Dalmi esses dias lá no Praia São Paulo. E aí o que acontece? As oportunidades que hoje você cria, não vou nem dizer as oportunidades que você tem, mas as oportunidades que você consegue criar com essa tecnologia na mão, naquele tempo, imagina, a gente ficava sabendo que vai ter um olheiro lá no Oceano Praia Clube. Gente, você não conseguia nem entrar no Oceano Praia Clube nesse dia de tanta molecada que ia lá para a peneira, e só Deus sabe qual era o critério que era observado pelos olheiros, porque você nunca ficava sabendo que alguém ali daquela peneira passou. E aí, com certeza, o sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu sonhei uma época em ser motorista de ônibus por conta do meu pai. Então, eu acabo dizendo que eu sofri uma influência do meio que eu vivi. Quando eu ingressei para trabalhar na rádio, eu falei, a minha caminhada vai ser essa da comunicação. Quando você entrou na rádio? 2005. Que eu entrei como editor de áudio, eu falei, minha caminhada vai ser essa na comunicação. Entrevistava muitas pessoas lá, e aí agora, como sou servidor público, eu já me engajei nessa pós-graduação em gestão pública. E aí eu penso, eu amo o que eu faço, né? Essa questão de atender o público, eu acho maravilhoso essa área. E eu falo, a minha área é essa, eu gosto disso também. Então eu me apaixono pelo meio que eu estou vivendo ali. Eu gosto disso. Acaba se entregando. Acabo me entregando de verdade. Então lá na infância sonhou em jogador de futebol, depois motorista. Quando entra na rádio, era uma rádio, de certa forma, sem fins lucrativos, né? Sim, sem fins lucrativos, uma rádio ligada à religião católica, ligada a uma fundação. Então tinha uma vertente, né, religiosa, da qual eu já sempre professei, que é a religião católica, e é uma mágica isso. Essa comunicação, André, chega em pessoas que você nunca imagina. Você vê, nós estamos batendo um papo aqui, os meus familiares que são lá de São Paulo, eu já mando um beijo para toda essa galera, para a Fátima aqui de São Vicente, também minha prima. Nós estamos falando aqui e só Deus sabe aonde a pessoa está acompanhando. Então, de repente, tem alguém lá no Japão vendo a gente agora ao vivo. Os nossos podcasts geralmente tem pessoas de fora. Pessoal, quem está no YouTube aí, like, ativa as notificações, compartilhe esse conteúdo aqui para mais pessoas possam participar ao vivo aqui conosco. Para quem está nas plataformas de streaming, Spotify, áudio, Deezer, enfim, aperta nas 5 estrelas para a plataforma entregar o conteúdo para mais pessoas, beleza? Isso aí, E já aproveitando e mandando um abraço para quem está acompanhando aqui, como eu falei, a minha mãe, o Jerônimo, o Isaac, a Rita, a minha prima Fátima, o Carlão lá do Consegue Sul tá aqui acompanhando a gente. Um abração para todos que estão aí mandando o seu alô aí. Já que você falou Consegue, eu quero mandar um abraço às minhas amigas Flávia Laranja e Rafa Laranja, autoras que estão da música que chama Consegue. Essa eu não conhecia. Elas que estão despontando. E tem mais 2 meninos lá do Guarujá também, né, Camille? Que são os autores. A Rafa, que é uma grande artista aqui da nossa região, já esteve conosco aqui nos nossos podcasts. William, eu te conheci ali na época de 2007, 2008, na Associação Comercial. Você trabalhando no Consegue. Foi. Conta um pouquinho mais sobre o Consegue, quais as atribuições deles, o que vocês fazem lá. Olha, o Consegue, eu costumo falar também que se a população se voltasse, procurasse entender e participar do Consegue, nós teríamos uma outra realidade de segurança pública. O Consegue ele foi criado lá na gestão do Franco Montoro, lá em 1985, à época o secretário de Segurança Pública era o senhor Michel Temer, ex-presidente. E o que era o objetivo dessa criação de Consegue, que é o Conselho Comunitário de Segurança?
Se observou que em alguns países, como a Espanha e o Japão, tinha um relacionamento diferenciado entre as autoridades de segurança pública e a sociedade. Se criava uma animosidade, né? Foi se criando ao longo do tempo uma animosidade que, no final das contas, ela não existe, né? Entre o policial e o cidadão. Não existe essa animosidade, mas foi se criando isso. E o CONSEG vem para dizer o seguinte, não, o policial precisa da sociedade. Então o CONSEG ele é um elo entre segurança pública, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito, enfim, órgãos ligados à segurança pública da sua região, do seu município, enfim, com a sociedade. Então isso foi criado, o regulamento do CONSEG, ele proíbe a política dentro das reuniões, então o CONSEG ele é apolítico, e ele tem essa missão de absorver as demandas que a sociedade tem e passar diretamente para os responsáveis do policiamento daquela região. Então toda reunião do CONSEG vai ter ali um capitão de polícia ou um sargento da polícia militar que são responsáveis pelo patrulhamento daquela região. Vai ter um delegado de polícia, vai ter o pessoal da guarda, enfim. Imagina que você vai estar levando uma demanda, André, da rua que você mora, e quem vai estar absorvendo essa demanda é quem é responsável de mandar a viatura passar naquela rua. Então você vai estar passando muitas vezes, existe uma cifra que a polícia contabiliza essas demandas, que são cifras que não vão para os boletins de ocorrência. Então imagina que toda ligação que você faz para o 190, ela vira uma estatística. Só que você imagina também que existem várias ocorrências das quais as pessoas não registram, não chamam a polícia, não vão na delegacia ou não acessam a delegacia eletrônica que hoje registra um monte de boletins. E aí isso fica uma cifra voando aí. Fica um vácuo aí. Fica um vácuo. E essa cifra é absorvida pelos CONSEGs. Então você leva essa demanda, a polícia que está ali, o policial militar ou o policial civil, absorve isso e trabalha em cima dessa demanda. E surte muitos efeitos. Porque é uma demanda real. Não é um negócio, não é um trote, que infelizmente ainda acontece muito no 190. Então, as polícias absorvem isso. O CONSEG ele foi criado, como eu falei, lá em 1985. Todo município pode criar o seu CONSEG. Basta ter uma companhia de polícia militar. Todo CONSEG ele é atrelado a uma companhia de polícia militar. Por exemplo, em Praia Grande nós temos 3 companhias de polícia militar. Nós temos 3 CONSEGs, que é o CONSEG Norte, Centro e o CONSEG Sul. Então, bem resumidamente, essa é a finalidade do CONSEG. Absorver as demandas que a sociedade traz e desenrolar com as polícias. Que tipo de demanda que o pessoal geralmente não coloca no boletim de ocorrência e o CONSEG acaba absorvendo? Olha, vai muito de região para região, André. Por exemplo, algumas regiões da cidade elas sofrem muito com perturbação do sossego. O pessoal aluga determinada casa e fica uma baderna naquela casa todo final de semana. Então essa demanda chega para o CONSEG. Em determinado bairro, naquela rua já furtaram 3, 4 portões de alumínio. Só que assim, é o veranista, quem olha é o vizinho e o boletim de ocorrência não acontece nunca. Então são demandas que chegam para os CONSEGs. Como também chega tráfico de droga, corrupção nas corporações, chega tudo isso. E às vezes as pessoas ficam com medo de ligar no 90 ou no 181 para fazer esse tipo de denúncia. E tem confiança no presidente do CONSEG, no capitão da PM, no delegado, e aí passam essas informações muitas vezes em off, depois que acaba a reunião, e eles absorvem para trabalhar em cima disso. A pessoa fora da reunião, ela não se expor. Isso, a gente até comenta em muitas reuniões, às vezes a pessoa começa a passar determinada demanda. É que lá na rua de casa eu estou vendo um movimento estranho, eu acho que é um tráfico de droga. Eu já paro a pessoa na hora, porque assim, a gente não sabe todo mundo que está lá. Eu não sei quem está na reunião. Então a gente tem que ter também esse senso, esse cuidado de falar, olha, acabando a reunião, procura o capitão, procura o delegado, conversa com eles sobre essa demanda e passa direto para eles. Ou passa para o nosso e-mail do CONSEG também, e a gente passa essa demanda como se fosse do CONSEG. Aí já não é mais o André, é o CONSEG que está passando essa demanda.
Show. Então, eu já consigo blindar as pessoas que passam determinadas demandas. E o Conseg já logrou muito êxito nessas questões. Já teve questão da gente ser participativo numa demanda de tráfico de droga dentro de escola estadual aqui. E o Conseg conseguiu, junto com as polícias, resolver essa problemática. Então, não existe limitação dentro de uma questão de segurança pública que o Conseg não possa absorver. Nós absorvemos tudo e passamos adiante. Até porque a gente não tem o porquê de não passar adiante. A gente não tem vínculo político, então a gente quer a resolução daquele problema. Tá. Os crimes que as pessoas acabam abordando, enaltecendo nas reuniões do Conseg, geralmente são crimes de maior clamor social, né? Ou às vezes uma demanda muito particular, né? Como eu falei, essa questão, por exemplo, de tem um vizinho que está te perturbando, ou tem uma obra que o cara começou a tocar lá e está gerando o famoso Charlie 04 que eles falam, que é o desentendimento, a briga entre as pessoas. E chega de tudo. Para você ter ideia, teve um major da polícia, Major Aires, que participou muitos anos das nossas reuniões. Ele falava, olha, do buraco da rua, da iluminação pública até o pior dos crimes, é demanda de segurança pública. Então, passem isso adiante. Sabe, um buraco na rua pode ser um problema de segurança pública. Uma iluminação fraca, uma iluminação ruim da rua é questão de iluminação pública. Às vezes um caminhão parado em local errado é questão de segurança pública. Então, quase tudo vira uma questão de segurança pública que a gente pode absorver, analisar e pedir uma resolução. O que não cabe especificamente às polícias resolverem, a gente passa essa demanda para a prefeitura. Porque o que não é polícia acaba sendo prefeitura, como, por exemplo, iluminação pública, ou buraco de rua, essas questões acabam sendo da municipalidade. Por que um buraco de rua poderia ser um problema de segurança pública? Imagina que você vai desviar de um buraco e atropela alguém, sobe na calçada, ou você passa num buraco, quebra o eixo do seu carro. Tudo isso acontece, fura o pneu, sabe? O que, sem contar a segurança viária, né, do local, do próprio local, né? Tá. E aqui é uma cidade onde a indústria que temos aqui é a indústria da construção civil. E deve ter, pelo volume de obras, costuma ter muito desentendimento entre obras e os seus vizinhos? Olha, não que tenha chegado para nós, pelo menos para mim, no Conseg Centro, né, do qual eu estou presidente, que é o Conseg Centro. Pelo menos isso, acho que essa demanda não chega para nós. Agora, o que eu tenho conhecimento é de repente, a obra, pela celeridade que o construtor quer tocar, ele acaba tendo problema com a vizinhança fora de horários. Por exemplo, esse horário, agora são 7h30 da noite. Pô, já não tem que estar tocando a obra, tem que parar. E tá lá o barulho incomodando a vizinhança. Ou num domingo quer tocar uma obra e não tem um alvará para isso. Então, essa é uma problemática que acaba surgindo, sim. Mas esse horário aqui, já sai em defesa do construtor, se ele tiver um atraso no recebimento de um... concretar. Já é um caso excepcional, né? Não, é que às vezes o vizinho, às vezes... Acaba... o vizinho não quer saber, né? Já pegou ranço, porque já tirou... É que, na verdade, quando vai começar uma obra confrontante ao seu prédio, de certa forma, se você for confrontante vizinho na lateral, você já tem, inconscientemente ou conscientemente, você vai ter uma desvalorização do seu apartamento, vai fazer sombra. Sim. Ninguém quer sombra, né? Então, às vezes, o vizinho já acaba transferindo. Mas a gente entra numa outra problemática social, André, que é a questão da empatia. Uma coisa que eu reparo muito, e a gente fala muito na questão do Conseg, e eu acredito que por isso o governo do estado criou um programa que chama Programa de Vizinhança Solidária, que é a interação que hoje quase não existe entre os vizinhos. Imagina que de repente você para numa reunião com 12, 13 pessoas e fala, pô, você conhece seu vizinho? A maioria não sabe quem é o seu vizinho. Então, não só para essa questão de construção civil, mas para tudo. Chega um vizinho novo, pô, tenta se aproximar daquela pessoa, sabe? Tenta interagir, tenta entender. Nesse caso específico, vamos supor, pô, a cidade está cheia de prédios, né? Construção civil aqui está pujante.
Pô, vai construir um prédio? Primeiro que o cara tem que fazer um laudo cautelar para se garantir dos vizinhos ali. Mas já vai fazer isso, chega no vizinho e fala, pô, sou fulano de tal, vamos construir um prédio aqui, quero causar o menor problema possível aí para o senhor, para a senhora. Sabe, fazer aquele meio de campo que antigamente era tão comum da gente ver. Por exemplo, se a gente andasse 20, 30 anos atrás, a essa hora na rua, pô, ia ter um monte de vizinho com cadeira na calçada, tomando um chocolate quente, uma fogueira na frente. A fogueira, isso A fogueira era certeza, pô. Então, a gente não vê mais isso. Ah, mas por quê? Ah, insegurança pública. Eu fico assim, sabe? Eu acho que falta um pouquinho mais de interação entre que os a vizinhos sociedade. estão marcando para se encontrar, daí acaba gerando, eles não que fazem na frente da sua casa, estão marcando nessas avenidas, nesses bares específicos, onde estão, acaba potencializando esse encontro para outros vizinhos. Né? Exatamente. Em alguns lugares que supostamente é corredor comercial, acaba gerando um impacto, um efeito colateral muito grande. Um exemplo hipotético. Você pega uma avenida movimentada aqui da cidade que tem uns bares, por exemplo. Nas ruas transversais, aquela pessoa está perdida, está assombrada, com alguns problemas na mente, ele vai para aquela rua lateral para tentar tirar o resto de tinta da caneta Bic, que eu falo caneta Bic, né? Não é isso? Daí ele vai pegar aquele resto de tinta que tem na caneta Bic, mas o resto mesmo, porque já não é nem a tinta mais azul, é outra tinta, né? E esse camarada, dali em alguns minutos, ele já se transforma numa outra pessoa. Sim. Acontece muito isso aqui, William? Olha, por exemplo, a gente pega alguns corredores como a Malé. Eu não quis falar para não depreciar nenhuma das avenidas. Não, mas é inevitável, né? Por exemplo, hoje eu aprendi que hoje se a gente falar assim, Praia Grande existe um centro, não. Porque a gente pega, por exemplo, a Malé, ela pode ser um centro gastronômico. A gente pega, por exemplo, a Costa e Silva, é um centro gastronômico e comercial. Você pega, por exemplo, a Vicente Carvalho, Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, existe... Na terceira zona agora. Nossa, Itiberê da Cunha, você pega Irmãos Adornos, você pega inúmeras avenidas na cidade que pode-se dizer, olha, o centro é ali. Se você for agora, esse horário, na Costa e Silva, a maioria dos comércios estão fechando. Se você for agora lá na Itiberê da Cunha, no Samambaia, tá bombando. As bicicletas 1000. Então, assim, esse tipo de problemática pode sim acontecer. Pode sim acontecer, como acontece. E não só num local específico. E é um problema também social, né? Como eu estava dizendo. Até antes de vir para cá, eu estava comentando sobre a cidadania que nós devemos exercer, né? Nós temos os nossos direitos. Só que na hora que a gente para pensar que nós também temos as nossas obrigações, a gente põe um freio nisso. Então a gente fica um pouco travado. E por que eu estava falando isso? Porque se a sociedade fosse mais participativa, eu acredito que nós teríamos uma sociedade muito melhor. Eu acho que essa é uma reflexão que as pessoas poderiam fazer, de pensar que de repente o problema sempre está no outro, mas o problema também pode estar em mim. Então essa é uma reflexão que eu faço. O problema vai existir? Eu acredito que sempre vai existir. Mas eu acredito que existem meios da gente minimizar para tentar zerar essa problemática. William, vamos lá. Ainda explorando a questão de segurança pública. Vamos lá. É ruim às vezes você estudar, porque você estudando vai tirando coisinhas da sua cabeça e você começa a olhar o mundo de outra maneira. Sim. E eu costumo dizer que eu sou um dos únicos borólogos do país, né? Fiz borologia em Harvard. E depois que eu fiz, mesmo sendo borólogo, quando eu fui impactado pelo direito. E quando a gente faz o direito ele acaba, abrindo sua mente, tudo acaba ficando chato. A vida é muito chata. E daí quando você não esbarra no crime de clamor social, você esbarra aqui no crime do colarinho branco. Para a construção civil, para os comércios, para os mercados, que até outro dia nós tínhamos muitos mercadinhos de bairro. Agora até recentemente se cogitou de implantar aeroporto, que também na ideia de implantar o aeroporto também aconteceu algumas coisas. Em todas essas coisas, o tempo todo vai acontecendo pequenos delitos, pequenos crimes ou crimes de monta maior. O CONSEG fica antenado a essas questões,
desse equilíbrio, porque, exemplo técnico, os mercados até um tempo atrás. Hoje a receita fechou, então não adianta o camarada ficar comprando carga roubada para vender no mercado, porque se for colocar no SAT vai ter problema. E agora com a implantação do IVA vai piorar mais ainda para ele. Mas até um tempo atrás, onde você tinha as coisinhas de bairro, ouvia-se falar que tinha muito mercado que comprava carga roubada. Sim. Na construção civil não era diferente. Ouvia-se dizer que muita gente, dependendo de algum tipo de insumo, trabalhava com carga roubada. Isso são crimes de grande monta. Aí já não dá de falar um crime de pequena monta, porque existe um planejamento. Há que se falar hoje até para, de certa forma, conter esse tipo de crime, depois do assalto ao Banco Central, os órgãos públicos começaram a tratar eles como organizações criminosas, porque existe um planejamento, Sim. existe um núcleo duro, existe faseado quem faz uma coisa, quem faz outra. O CONSEG está antenado a esse tipo de organização, esses crimes com maior engendramento? Olha, o CONSEG ele está sempre antenado, até por conta da nossa ligação direta com muitos policiais, a gente também recebe orientações. Olha, cuidado com tal situação. Como, por exemplo, em 2006 teve aquele ataque à polícia militar, onde Sim. vários policiais foram assassinados e tudo mais, um momento muito triste. Existia uma facção criminosa por trás disso tudo, e aí a gente recebia alguns alertas de oficiais da polícia. Falaram, olha, William, e eu me lembro bem disso num velório de um dos policiais que acabou indo a falecer no bairro do Caiçara. Eu recebi uma orientação do seguinte, olha, cuidado, porque assim, para o criminoso, você é visto como se fosse da polícia, quando na realidade não é. A gente é um braço da sociedade, né? Nenhuma ligação direta com as polícias. A nossa ligação se dá por um elo que tem que existir entre as forças de segurança e a sociedade. Então, a partir daí, eu creio que assim, existe sim uma antena ligada, principalmente dos presidentes, quanto a essas questões, mas são questões que, por conta do vulto que ela tem, não chega para nós dessa maneira como você estava mencionando, né? Pode surgir o seguinte, William, fiquei sabendo que determinado local, eles estão recebendo uma carga meio estranha lá, o caminhão só chega em tal horário que não é um horário comercial. Isso pode acontecer, como já aconteceu, existe histórico. Mas não é praxe. O praxe são aqueles delitos onde a sociedade está ali na sua rotina, vivenciando e visualizando o crime acontecer. Esses de grande porte já é uma situação um pouco mais difícil de se observar, né? Porque na verdade, como eu te falei, volto a repetir, o Flávio que eu acho que eu também não percebia, mas depois você faz o direito, você começa a olhar, porque Sim. Tudo tem. Eu não sei se... Será que eu fui infeliz em fazer essa faculdade, hein, Flávio? Porque você começa a olhar, por exemplo, no segmento nosso, que traz muito dinheiro para o segmento imobiliário. Existem muitos crimes o tempo todo. Só que o problema é que, às vezes, um crime cometido, os demais atos que vêm daquele, conforme a teoria da árvore envenenada, né, Flávio? São todos atos criminosos. Sim. Tem bairros aqui onde existe ainda sobreposição de áreas. Tem bairros aqui onde algumas pessoas descobriram que fulano, o herdeiro, não existia mais. Existem escrituras falsas. E esses crimes aconteceram o tempo todo. Só que o problema desses crimes é que a pena deles, às vezes, demora bastante. Eu fiz um podcast na sexta-feira agora com 3 monstros do direito registral e notorial. Eles informam. Eu vi algumas escrituras, eu tô em cima de uma pessoa que ele cometeu um crime numa área que era de meu interesse. Por conta disso, eu fui levantar esse camarada todinho e tudo que ele fez. Eu levantei vários outros dados dele, tudo ato criminoso, escritura feita por R$100, de imóvel. E tudo a maioria fora da nossa região. E você vê, a justiça não consegue alcançar uma pessoa dessa. É que demora, porque o cartório, quando faz, de certa forma, quando não bate o compliance, eles são obrigados a informar o COAF. É que o COAF, quando mudou o governo, tinha uma vantagem no governo anterior, que por mais que o camarada ele falava muito, era um falastrão, ele tinha deixado muita gente técnica. E uma pessoa que é senador hoje, por conta de ter estudado a máfia italiana e estudado alguns crimes dos Estados Unidos, ele copiou modelos tanto da Itália como dos Estados Unidos.
E estava pegando esse pessoal do crime do colarinho branco. E tanto é que está para vir agora a moeda digital, o Drex, né? E a tendência é para poder rastrear, porque o crime deixa rastro. Porque não existe... Como que pode você comprar um apartamento de 200, 300 e você comprar um terreno de 300 por 100 reais? Se não existe um contrato anterior... Você sabe que você falando isso, André, eu, desde muito jovem assim... Só um detalhe dessa questão que você falou da moeda. Sim. Eu era muito favorável quando Aceitava, teve... Por favor. Água por minha conta hoje, tá? Pode deixar. Você fica tranquilo. Eu sou muito favorável de que toda troca do governo, toda troca de governo, principalmente do anterior para esse, eu acho que deveria ter tido uma substituição de cédulas. Porque isso, você acaba tirando muita nota debaixo do colchão. Para justamente coibir isso que você estava falando. Quantas e quantas transações não acontecem em malas? Pô, quem anda com dinheiro? Se alguém me pedir dinheiro agora, eu não tenho. Eu não ando mais com nota. E de repente, dentro, principalmente dessas questões imobiliárias, quantas e quantas transações não acontecem dessa maneira? Não só transações imobiliárias, transações políticas. Sim. Que são arrumadas em transações imobiliárias. Existem algumas transações políticas que o pessoal, para poder resolver ela e dar um destino final para ir para o bolso de um particular ou de um empresário que supostamente está com político, ele acaba camuflando ali no segmento imobiliário. Mas como nada se cria, tudo se copia, eu acredito que agora o Trump malandramente, porque a economia americana está colapsando, sim. Colapsando. Então está perdendo a credibilidade. O chinês percebeu isso e estava usando os russos, não colou com os rublos do russo, não vai colar com moeda chinesa, porque o pessoal tem medo, porque o chinês, eu penso que eles, há de eterna revolta deles junto ao Japão, e a bandeira deles bater nos Estados Unidos, a bater no Japão, e só com o americano, o Trump, muito bem assessorado, deve ter jornalistas como você, falou, vamos mostrar credibilidade? Começa a fazer negócio, pegar o Bitcoin, porque é um dinheiro que não é infinito. Ele tem começo, meio e fim. Então você vai mostrar, porque quando eles invadem lá o México, lá, a região lá onde está a Califórnia, é isso, Flávio? Ali onde está minha filha quer para lá fazer as coisas, como é o Vale do Silício, essas coisas, que ali era para ser a quinta maior economia do mundo se fosse um país hoje. Mas mesmo com tudo aquilo, o americano não está bem. Então ele viu que o Bitcoin, mesmo não sendo deles, e supostamente sendo do pessoal de zoinho fechado, eles vão começar a migrar algumas reservas para o Bitcoin para dar segurança jurídica para o mundo. E o Brasil, eu acho que esse senador foi copiando, ele está lá, eu não gostei dele ter virado político, mas com o legado dele da parte política. Eu prefiro ele aqui na parte jurídica, porque é um belo do magistrado. Né? Poderia ser um ministro do STF, eu acho que o ex-presidente vacilou de não ter colocado ele como ministro, mas ficou aí, porque ele seguiu o dinheiro, cara. Se você ficar seguindo a droga ou seguindo X coisa, é uma corrida ad eterna. Mas se você ir fechando a questão do dinheiro, ainda mais com limitação do Bitcoin agora, por exemplo, que é uma referência, para mim, é a melhor referência, não é subjetivo, ou é ouro ou é isso. Ou não quer fazer com ouro, com as outras pedras. Vamos voltar para trás. Vamos aqui para a região norte, na Bauxita, na Alexandrita, no próprio ouro, qualquer outra pedra para lastrear a operação na pedra ou no Bitcoin. Eu acho que vai resolver muito essas questões. Sim. Só voltando naquela questão que você estava falando sobre os crimes e coisa e tal, eu estava começando a falar, não terminei. Sim. Uma coisa que eu sei... Não. É que o bate-papo é agradável e flui bem. Mas como eu ia falar, uma coisa que eu sempre pensei desde moleque, eu falo, poxa, criam-se tantas leis. Quantos fiscais se cria para cada lei? Nenhum. Então imagina, por exemplo, André, você tem que abastecer o seu carro, se não todo dia, uma vez por semana ou uma vez por mês, vai da sua frequência aí. Todo mundo tem que abastecer o carro. Você vai em qualquer posto? Não. Você tem a sua desconfiança e a sua confiança em determinado combustível, certo? Sim. Quem fiscaliza o combustível? Uma agência nacional do petróleo que não tem o mínimo de um vínculo com o município, só Deus sabe onde fica uma sede da ANP. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aí, de repente, em determinadas épocas do ano, você, teve uma fiscalização em tal posto, fecharam o posto. Pô, imagina se tivesse uma fiscalização
cotidiana, ou sei lá, de tempos em tempos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes criam-se leis e a sociedade acha que aquela lei é a resolução do problema. Quem vai fiscalizar? Não existem meios para isso acontecer. Então, nem sempre a criação de leis é a resolução do problema. De repente, se a gente fiscalizar as leis que já existem, nós estamos num baita cenário bom. Pô, a gente pega, por exemplo, a Constituição americana, norte-americana, e pega a Constituição brasileira. Pô, vocês que são do direito, milhões... Eu estudei lá. Milhões de emendas, você pega uma Constituição norte-americana com 4, se não me falha melhor, 4 ou 5 artigos e resolve o problema, e cada estado se vira e resolve os seus problemas pontuais. E nós temos aqui um país continental, onde se tem um núcleo duro afastado de toda a sociedade, que é Brasília, e cada um vai vivendo ao seu bel prazer, e só Deus sabe como que fiscaliza esse mundão de meu Deus. Você falou esse núcleo duro lá em Brasília, por quê? Porque eles são alheios aos problemas do Brasil. Com certeza. Uma pessoa considerada muito bem paga, rica no Brasil, é quem ganha de 12 a 19. 1% das pessoas mais bem pagas é de 12 a 19.